Começando mais um Board G, eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e estamos de volta com este programa focado em board games e RPG, senhoras e senhores. É o primeiro Board G da quarentena, exatamente você que está em casa. E como sempre, eu, host deste programa Meia Boca, o programa é bom, mas ele é bom não por minha causa, mas sim por causa dos convidados, senhoras e senhores. Hoje, mais uma vez, um cara que já tem cadeira cativa, já tem um lugar no sofá, já separado com o nomezinho dele. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Fabrício do Aftermath. E aí, rapaziada, vamos ficar em casa, vamos ficar tranquilo e vamos jogar, né? Porque o que tem aí mais é jogo de tabuleiro em versão digital pra gente poder jogar. É verdade. Senhoras e senhores, hoje a gente vai bater um papo sobre como jogar nesta época de quarentena, como manter o hobby ativo e fervilhante, e como o hobby também pode ser uma boa coisa, uma boa opção de entretenimento para essa época de ficar em casa, como você unir. Vamos falar um pouquinho de que jogos você pode jogar, se você tá sozinho, se você tá em dupla, se você tá em família, o que você pode fazer aí. Eu trouxe o Fabrício pra gente meio que começar a bater um papo de algumas opções, caso você não tenha com quem jogar direito em casa. A gente vai começar a conversar sobre isso neste programa de hoje. Muito bem, Fabrício. Primeira coisa, de que maneira a quarentena mudou a sua rotina de jogo, de jogatina? Cara, eu tive um encontro semanal com amigos, né? Durante quase 11 anos, toda quinta-feira, toda quinta-feira não, mas era uma vez por semana a gente se encontrava pra jogar, que é o pessoal da Fiel. Sempre falou isso, né? Sempre falei essa parada. Volta e meia, uma semana ou não, a gente não tinha como, por causa de compromissos profissionais e tal, pessoais também, a gente não se encontrava. Mas a nossa rotina era essa de se encontrar uma vez por semana. E a gente já parou com isso na primeira semana lá de março. Não teve, fisicamente falando, a gente já começou a gravar. A gente já começou a gravar. O cara, quando produz conteúdo, ele não consegue pensar nas paradas digitais, né? Que não é gravação, né? Sim. Sim, a gente... tudo a gente vai achar que é isso, mas a gente passou a não se encontrar mais, fisicamente falando. Então a gente já começou a jogar online ali, usando o Discord, e a nossa jogatina foi no Terraform Mars. Tem uma versão digital do jogo, que é um jogaço físico, e a versão digital dele tá muito bem transformada, implementada, né? E foi sensacional, funcionou super bem, a gente foi. Então, já teve um impacto. Por quê? Porque era aquela rotina de sair de casa, de ir pra uma loja, porque a gente jogava na Estante 42, ver pessoas diferentes, aí beber, comer com a galera ali e tal. A bebida continua, né? O Guilherme, que é um brother meu que bebe muito jogando, ele continua bebendo muito em casa. No outro dia, ele tava disputando com o Afonso 3D, que a gente tinha mais tampinha de garrafa do lado do computador. Eles botaram no canal do Discord, né? O Afonso botou a foto com as cacildes dele bebendo, aí o Guilherme, tem meu respeito, aí botou a foto embaixo também com a porrada lá de botinho que ele toma. A chapinha da cerveja, sabe? Os dois estavam competindo, quem tava bebendo mais jogando. Isso é uma parada interessante, porque os board games, obviamente, né, são jogos, são coisas antigas, né? O board game moderno, ele não é tão antigo, mas acho que em 2009 a gente teve a explosão do retorno do board game, principalmente com o movimento offline, que trazia a galera um pouco mais presencial, e acho que em 2014, se eu não me engano, 2015, algumas empresas começaram a produzir, a adaptar os board games presenciais, físicos, para o mundo digital. Em essência, tá, o board game, ele pode ser o core game, né, de um jogo de videogame, tá? O grande lance é, algumas empresas começaram a adaptar a jogatina, o modo de se jogar, por exemplo, um Catan, um Terraform Mars, para o virtual. E eles começaram a vender muito isso. E essa empresa, esse mercado de jogos digitais, ele proliferou muito rápido. Eles têm uma arrecadação hoje de jogos virtuais, jogos digitais, que é muito significativa para muitas empresas, inclusive para a Asmodee. A Asmodee, ela tem uma ala dentro da Asmodee. A Asmodee, hoje em dia, talvez a maior empresa de board games do mundo, tá? Sim. A Asmodee foi a responsável pela compra da Galápagos aqui no Brasil, mas ela lá fora também, ela comprou diversas empresas gigantescas. Estúdios digitais para fazer as paradas. Ela comprou primeiro editoras, né? Físicas. E depois a Asmodee começou a produzir esses jogos digitalmente. Isso. E foi um fenômeno
fenômeno que ela, inclusive, lançou lá no Game Industry, cara, um paper falando sobre como foi bizarro, como foi realmente grande o impacto que os jogos digitais tiveram na arrecadação dela, sabe? Que era uma empresa focada no físico, os jogos digitais começaram a ser relevantes dentro do fechamento do balanço, cara, financeiro. Sim, então, sim. E hoje em dia, eu acho que isso acaba sendo mais relevante ainda. A gente só vai ter esses números daqui a um ano, quiçá, daqui a um ano e meio e tal, mas esse movimento que em 2014, 2015 começou com força e eles começaram esse movimento mais forte, a gente hoje vê no Steam, jogos como Terraform Mars sendo vendidos, diversos outros jogos. Você tem uma seção de jogos de tabuleiro gigantesca lá. Gigantesca. E fora os jogos que você pode comprar individualmente, você ainda tem os sites, os jogos como Tabletop Simulator, Tabletopia, o Board Game Arena. Que simulam tudo. Exatamente, que simulam tudo, cara. Então, esses serviços de board game online e digital, eles com a pandemia, cara, eles tomaram uma força absurda, mas o timing de 2014, 2015 foi essencial para que hoje a gente tivesse essa alternativa. Sim. Se essa pandemia acontecesse em 2012, a gente jamais ia conseguir jogar a quantidade de jogos que a gente joga virtualmente, cara. Ou a gente ia começar essa corrida agora. O Board Game Arena até já tinha, mas essas ferramentas digitais todas, por exemplo, hoje o meu kit é Discord e Board Game Arena, pra poder jogar durante a pandemia. Se você tiver uma graninha, tu vai na Steam e vai comprar os outros jogos lá. Sim, beleza? sim. Porque são jogos mais elaborados, são mais preparados. A Asmodee hoje, ela já tem uma conta, um servidor integrado em todos os jogos. Você loga num, ele loga no resto, cara. Então você tá jogando o jogo, tá jogando o Small World. Você tá logado lá. Quando você sai do Small World e entra no Ticket to Ride, ele já tá conectando as contas. A mesma conta, pode crer. A Days of Wonder também tem um serviço muito bacana, cara. Por exemplo, você pode jogar o Memoir 44 da Days of Wonder, que é um jogo que a gente já fez review aqui no canal, no próprio browser da Days of Wonder. Ou você pode baixar na Steam o Memoir 44 e jogar. Exatamente. Eles, inclusive, fizeram uma gamificação, cara, que é um sistema de dinheirinho. Então você tem tantas moedas, as suas vitórias influenciam na quantidade de moedas que você tem. E aí, cada partida que você joga durante um dia, você gasta tanta quantidade de moeda e tal. Então é um negócio interessante que eles fizeram pra te permitir jogar o jogo gratuitamente, mas ao mesmo tempo, se você quiser enlouquecer e passar teu dia inteiro jogando, talvez tu tenha que gastar uma graninha ali. É a maneira que eles fizeram pra ter um retorno financeiro da parada. Pra ter um retorno financeiro. Mas o que eu digo com relação a essa jornada, nesse passo ter acontecido em 2014, né? Essa grande movimento ter acontecido em 2014, 2015, e hoje a gente tá colhendo os frutos disso, é porque, por exemplo, o Board Game Arena, em 2012, ele jamais teria condição de ter um suporte pra aguentar a quantidade de pessoas que estão jogando. Ele não tinha agora atrás, cara. Ele não tinha agora atrás. Ainda tá se adaptando, né? O Board Game Arena cabia 21 mil pessoas por aí. Ele teve que aumentar pra 30 mil o servidor de jogadores online. E ainda assim tá tendo problema. Não há 2 dias atrás eles estavam com 32 mil pessoas e só podia entrar quem era premium, sacou? Pode crer, agora, na hora que a gente tá gravando, ele tá com 27 mil pessoas online. Olha isso, 16 mil jogando, sacou? E o Board Game Arena, ele é um serviço gratuito, inclusive fica a dica, tenho certeza que tanto minha quanto do Fabrício, o Board Game Arena é um serviço que é muito bacana porque ele é um serviço de browser, você loga lá, entra lá no browser, faz a sua continha gratuita e você tem acesso a vários jogos, dezenas de jogos gratuitamente pra você jogar. Sim. Só que, uma parada bacana, tem jogos lá que são jogos que só tem acesso quem é premium, né? Então quem é premium, você paga lá R$9 por mês, alguma parada desse sentido. Cara, R$90 por ano, cara. R$90 por ano, que é no desconto. Eu pago R$9 por mês, R$9 por mês, R$7 por mês, uma parada dessa, desde o ano passado, que eu sou premium aí no Board Game Arena. E qual é a diferença? A diferença é que eu posso criar uma sala, por exemplo, com Catan. O Catan é um jogo lá que ele é só pra premium. Mas eu posso criar sala e aí eu posso convidar pessoas que não são premium. Na verdade, qualquer um pode jogar tudo lá. A única coisa que você não pode fazer se você não for premium é criar mesas de jogos premium, entendeu? Exatamente. Então você joga gratuitamente, você pode jogar tudo. Se tiver um jogo premium com mesa aberta, você pode entrar. A questão é, se você não é premium, você não pode criar as salas, você não pode criar os parâmetros. Por exemplo, às vezes tu quer jogar um jogo só com 3 pessoas, ou só com teus amigos, sabe? Só com as tuas amigas e tal, tu quer com a tua galera. Porra, se você não é primo, você não tem condição de fazer isso. Você vai ter que jogar na sala de alguém, né? Ou tu pega um jogo gratuito lá e cria a sala do jogo gratuito. Mas é uma excelente alternativa e uma coisa que eu vejo, cara, se essa evolução não tivesse acontecido na época que foi, hoje a gente não teria nem perto a quantidade dos jogos e o entendimento de direitos autorais e esses acordos que as empresas fizeram com o passar dos anos para poder publicar os jogos gratuitamente. Porque, gratuitamente ou não, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante é, cara, você entrando no Board Game Arena, você vai ver a quantidade de jogos
fodas que tem lá. Você vai ter Catan, você tem Carcassonne, você tem Stone Age, você tem Through the Ages, né, cara? Você tem, diversos várias jogos. Adaptações de jogos ótimos jogos, sacou? Pra versão digital e de browser, que é mais maneiro, porque só precisa ter um navegador. Não precisa ter um computador sinistrão pra poder rodar. Pô, dá pra jogar pelo celular. É meio ruim, mas dá pra jogar pelo celular. O foda no celular é o tamanho do dedo, né, maluco? Porque tem que ficar nas paradinhas. Gordo, então, um abraço, né? Não vai conseguir. Mas, cara, você chega... Só pra ter uma ideia, o Through the Ages, o Tsouken, ele não são jogos premium. Então você tá jogando 2 jogos irados, que é o Tsouken e o TTA, que é o Through the Ages, e não precisa ser pagante. Entendeu? Não precisa ser pagante. Exatamente. Então, cara, é uma ótima ferramenta acessível. Se você tem um notebook das Casas Bahia, tu vai jogar, mano. Se tu tiver um notebook em Alienware boladão, tu vai jogar também. Então, cara, é uma ótima ferramenta, uma ótima iniciativa pra você poder jogar online. E o bacana é que ela, hoje em dia, pra situação de quarentena, ela é perfeita, né? Ela caiu como uma luva pra essa situação, mas antes ela também era muito boa, principalmente pra quem tava querendo aprender a jogar um determinado jogo e pra quem queria melhorar sua performance. Porque, pra mim, Fabrício, aí vamos entrar aqui numa parada de opiniões aqui. O Power Play. Exatamente. Um exemplo de uma situação que aconteceu comigo recentemente. Recentemente não, foi no final do ano passado. Eu juntei a galera do PicPay e a gente foi jogar Stone Age. Tá, eu falei errado, tá? O nome do jogo não é Stone Age. O jogo que eu joguei com a galera do PicPay é o Seven Wonders, só pra não deixar passar esse equívoco. Foi só um equívoco, calma, volta pro programa, vai! A gente, em 1 hora, jogou perto de 4 partidas de Stone Age. Eita, porra. O Stone Age, pra quem sabe, é um jogo que demora de 20 a 30 minutos, tá? E você tem todo um setup pra fazer, você tem todo um andamento de recolher carta, puxar, só a montagem do jogo, vamos supor que você gaste, se você estiver focado, tu vai gastar de 5 a 10 minutinhos pra redirecionar as cartas, né, e tal. Como você tá jogando num jogo digital, o setup, você ignora. Você já aperta o play lá, ele vai pro jogo direto. Meu amigo, o tempo que eu gastava no setup, a gente gasta jogando agora. Cara, então, pra você aprimorar o seu gameplay, jogar numa plataforma como essa é uma opção muito interessante. Eu tenho 3 exemplos disso absurdo. Tá chegando agora no Brasil, já saiu lá fora, mas tá chegando no Brasil, a expansão do Terra Mística, que é um dos meus jogos preferidos. Olha aí. O criador da expansão, ele é brasileiro. É meu brother, eu não sabia, quando eu vi o nome dele na caixa, eu fiquei puto. Eu falei, porra, Eduardo. Eduardo Andrade, cara, ele fez a expansão do Terra Mística. Eu falei, cara, tu sabe que é meu top 1? Tu fez a expansão, não tô sabendo de nada. Ele falou, cara, isso nem eu sabia que a expansão ia sair com o meu nome. Ele colocou no BGG e a parada foi pra frente e apareceu pra ele. Mas qual é a parada? Ele tem mais de 350 partidas de Terra Mística no BGA, coisa que seria impossível ele fazer fisicamente. Caralho, porque maneiro. no BGA o cara pode jogar turno por turno, ele pode jogar 10 partidas ao mesmo tempo, separa 20 minutos do dia dele pra fazer a jogada de cada partida e joga no dia seguinte. Entendeu? Caralho, pode crer. Isso é uma coisa importante até de se falar, porque no Board Game Arena, que é o nosso foco momentâneo, você ainda pode escolher o tipo de jogo que você quer fazer. O tipo de jogo em que sentido? Você pode jogar um jogo de tempo real, cada um faz a ação e passa pro outro, vai fazendo a ação. Você pode escolher, cada um tem 5 minutos pra fazer a sua ação, ou você pode falar que cada um faz uma ação por dia, por exemplo. Isso. Você determina esse padrão. Não é nem por dia, você vai falar que cada um joga a sua ação, é turn by turn, que eles chamam aqui, e você dá um tempo que o cara pode ter pra responder. Geralmente as pessoas botam 24 horas, mas tem gente que bota 1 hora, então tu pode em 1 hora ter que responder. Você configura isso, você escolhe como você vai participar. E isso ajuda bastante. Um outro amigo meu, o cara jogou num ano 22 partidas de Through the Ages. Beleza, fisicamente é possível. Só que o 22 partidas de Through the Ages, a 4 horas cada partida, vê quanto que dá a continha do cara que ele jogou. Pode crer. Sacou? E na versão do Board Game Arena, ele agiliza absurdamente, porque o Through the Age tem a porra de uma continha que tu tem que fazer lá, de corrupção, de habitantes e tal, que aquilo no jogo físico, tu faz saber quantos tu joga pra um lado, quantos tu joga pro outro. Isso é chato pra cacete. E na versão digital ele faz isso automaticamente. Ele reduz, isso é muito bom, cara. Cara, sem sacanagem, ele reduziu pra 2 segundos uma parada que leva 1 minuto e meio, 2 minutos, cara, pra resolver. Não, um exemplo do Seven Wonders, cara, por exemplo, a contagem de pontos do Seven Wonders, ela gasta um tempinho, porque você vai ter que fazer o cálculo de todo mundo, separa tudo, ver direitinho as cartinhas e tal. Porra, aquelas cartas verdes
verde de guilda lá, o inferno, mano. Porra, aí soma não sei o que, subtrai não sei o que lá e multiplica pela quantidade de cartas de comércio que tu tem. Aí, puta, é um conjunto de possibilidades de pontuação muito grande. Que no jogo mesmo, você demora uns 15 minutos pra fazer, vamos botar assim. Sim, sim. Só pra calcular a pontuação final e ver quem é o vencedor. No Board Game Arena, cara, é em um segundo. Acabou o jogo, chegou na última rodada, já tá lá com o ponto lá. Tu já vê. Sim. Então você ganha muito tempo. É o que o Fabrício falou. Você faz o power play. Você tá jogando ali no máximo do desenvolvimento da parada. E o bom é que você começa a poder testar estratégias diferentes, cara, com um tempo reduzido ali. Você ganha performance muito mais rápido. É realmente... eu gosto absurdamente do Tzolk'in, é um jogo que eu gosto bastante. E aqui no ambiente, até posso dizer no ambiente do Brasil, né, do gameplay brasileiro, existem algumas ações que são prioritárias no início. Porque no gerenciamento de recursos e tal, não sei o quê. Aí eu fui jogar 2 player, eu mais uma pessoa, e entrou uma coreana pra jogar. Cara, as primeiras jogadas dela são coisas que eu nunca imaginaria fazer na vida. Olha, que eu fotografei, foda. Eu anotei e eu quero fazer isso de novo. E tipo assim, ela me bagunçou, meu irmão. Me atropelou, mano. Me atropelou. Porque ela fez jogadas completamente diferentes do mainstream que a gente joga aqui, cara. Que porra, tem um brother meu que ele joga Porto Rico pra cacete. E ele é um grande jogador de Porto Rico, tanto fisicamente como virtualmente, porque ele joga muito no BGA, vê os gringos se comportando e abriu a mente dele. Ele tem uma outra visão do jogo. Pô, que legal, cara. Por causa dos exemplos que ele teve com gente jogando de outros países, cara. É uma outra pegada. Então, a gente tá falando desse momento que a gente tá vivendo, de poder jogar virtualmente e tal. Mas se você quiser melhorar, meu irmão, teu gameplay, a tua maneira de jogar e enxergar o jogo, o Board Game Arena vai virar ali o teu crossfit do dia, mano. Tu vai ficar ali uma horinha ali pra dar uma treinada pra pegar qual é. Vai jogar no final de semana Porto Rico. Vou treinar Porto Rico aqui pra bagunçar os caras. É nessa vibe. Um detalhe que eu acho que, obviamente, a gente perde, né? Não tem como, que é a parte do social, né? A gente acaba perdendo aquele contato, aquela coisa de estar junto, que eu acho que pra todos nós sempre foi muito importante. Você tá ali presente, sentado na mesa, trocando uma ideia, batendo um papo enquanto joga. Por mais que você jogue focadaço, o fato de você estar presente, você tá na presença de outras pessoas, jogando, interagindo, aquilo tem um puta benefício, né? E nos jogos online, nos jogos digitais, eles acabam emulando isso, a gente acaba emulando através do Discord. Vai entrar todo mundo pro grupo do Discord, a gente fica batendo papo e tal, às vezes bota a câmera e tenta chegar perto. Não consegue suprir, mas ainda assim é um momento de papo, é um momento de interação com outras pessoas que você consegue deixar a sua cabeça meio que sair desse clima de quarentena. Alivia o momento, né, Didi? Alivia esse momento que a gente tá vivendo, né? Dá aquela aliviada, aquela tranquilizada. Pô, como a gente tava conversando ontem, 00:30, só tava eu e Márcio jogando, a gente ia parar, de repente invadiram, uma galera entrou, a mesma coisa, de madrugada de bobeira, entrou no canal do Discord, cara, a gente ficou batendo papo ali até 2:30, 3 horas da manhã. Então não é ideal. A gente não queria estar no boteco, sentado, bebendo. Com certeza. Com certeza. Claro que a gente queria. Ainda mais o Aftermath, que sempre falou do social, de ir pra evento, de sair de casa pra jogar. Esse é o momento que a gente tem que entender que não dá, então vamos ficar aqui quietinho e vamos tentar suprir isso de uma maneira diferente, né? A gente acabou focando um pouco no Board Game Arena, né? BoardGameArena.com aí, quem quiser entrar, só pra deixar oficializado aí o endereço. Mas existem outras plataformas que, inclusive, dão outros e fazem com que você interaja de maneiras diferentes. Uma delas, já indo para plataformas pagas, que é o Tabletop Simulator. O Tabletop Simulator é uma ferramenta muito boa que você pode usar para jogar seus board games, e uma das coisas maravilhosas do Tabletop Simulator, que está custando hoje R$18 na Steam, não é necessariamente o que você consegue comprar, mas sim a comunidade que produz conteúdo para o Tabletop Simulator. Ela se retroalimenta, né, cara? Muito, cara, muito. Isso eu acho que é o grande ponto, não só isso, mas esse é um dos grandes pontos a favor do Tabletop Simulator, porque você pode chegar lá e criar o seu próprio jogo, ou você pode criar a sua própria versão de um jogo e disponibilizar gratuitamente para a comunidade. Isso não impede com que as editoras, elas publiquem as suas versões oficiais. Por exemplo, você pode entrar no Tabletop Simulator, compra lá o jogo, o Tabletop Simulator base, né, por R$18, e aí você pode comprar a versão oficial do Zombicide. E aí você joga com a galera. E pelo que eu sei, só uma pessoa precisa ter o jogo. Só uma pessoa precisa ter. Exato. Os outros amigos, né? É a pessoa que vai abrir a mesa, né? Exatamente, que é parecido com aquele esquema que a gente falou do Board Game Arena. Então, a partir
partir do momento que eu comprei, eu posso chamar o Fabrício pra jogar um Zombicide comigo, chamar minha mãe, chamar fulano, todo mundo entra na sala e a gente joga junto na versão oficial do Zombicide. Mas lembrando que não tem inteligência artificial, você tem que fazer as coisas todas, pegar as coisas. Exato. Nenhum dos dois, né? Nem o Board Game Arena, nem o Tabletop Simulator, você consegue jogar sozinho mesmo. Não. O Board Game Arena, ele faz as contas pra você. Não. Você faz a ação, ele embaralha, não sei o quê. O Tabletop Simulator, você precisa pegar, arrastar, jogar a parada. Ele não tem inteligência artificial. O que eu tava dizendo da inteligência artificial é tipo assim, é um jogo para 2 pessoas, o meu adversário é o computador. Não tem como você fazer isso. Não o seu adversário ele tem que ser sempre um player. Mas no Board Game Arena, ele automatiza os processos pra você. Sim. No Tabletop Simulator, ele não automatiza, com exceção de alguns jogos que tem macros que facilitam esse meio de campo. Sabe? Isso aí o cara já teve que fazer uma programação mais pesada, né? Pois é, normalmente nos jogos oficiais, por exemplo, no Zombicide e tal, quando você compra um jogo oficial, você tá comprando, na real, a automatização desses processos. Mas isso, quando você tá jogando no Tabletop Simulator, existe uma diferença colossal entre o Board Game Arena e o Tabletop Simulator. No Tabletop Simulator, é um simulador de mesa mesmo. Ele é em 3D, você tem a mãozinha, você tem que clicar na peça, e aí você tem a peça lá, num ambiente 3D, em cima de uma mesa, e aí você pega a peça, bota no lugar que você quer. No Board Game Arena, você tem uma parada meio que navegador, um 2D chapado ali. Então você só arrasta as coisas e vai. A diferença entre os dois é tão grande que o Tabletop Simulator permite com que você use óculos de realidade virtual. Sim, ele tem essas integrações, né? Pois é, então parece que você está lá dentro naquele ambiente, sabe? E aí você vai com a sua mãozinha, pega a peça, bota num lugar, bota no outro. No Tabletop Simulator tem uma ação que ela é ridícula, mas é engraçada, que é de você dar um rage e ejetar a mesa. Você derruba a mesa. E aí caem todas as peças e tal. É muito bizarro. Nessa linha tem o Tabletopia também, né? Sim, que faz a mesma coisa sim. e tal, não sei o quê. Eu cheguei a usar muito o Tabletopia, mas eu cansei porque eu fui jogar uma partida de Scythe, aí o vagabundo tava na mesa, pegava as miniaturas e tacava na minha cara. Aí eu não vou jogar mais. Porque você tem essa interação total livre. Hoje eu tenho usado muito o Tabletopia pra jogar protótipo de quem tá criando o jogo novo. Pois é. Que pra você é sensacional. Pra quem tá querendo fazer protótipo, Tabletopia é a ferramenta. Eu cheguei a desenvolver um protótipo de 2 jogos lá no Tabletopia por indicação do Luiz Bruer. Eu não sei como é que fala. Sim, Luiz Bruer. O Luiz Bruer, ele inclusive é um cara que ele é criador do Dwarves, né? Da série Dwarves, né? Fall, Winter. Que é um jogo realmente que teve muito destaque lá fora, aqui no Brasil também. Sim. E ele deixou claro, a gente trocando ideia, ele falava, não, cara, eu uso o Tabletopia pra fazer teste de jogo, pra fazer playtest, pra montar os jogos da maneira que eu quero, e vou chamando as pessoas pra jogar comigo, vou testando a parada, vou evoluindo o jogo através dali. Melhor lugar. Realmente, pra game designer é muito bom. Melhor lugar. Mas pra você também, como jogador, ele é interessante. Ele cai nessa problemática que eu acho... Da interação social, né? Da interação social que o Tabletop Simulator também tem. Ou seja, a curva de aprendizado para você poder dominar a ferramenta, ou dominar o Tabletop Simulator e dominar a ferramenta do Tabletopia, ela é maior. Você precisa aprender, tem que mexer no teclado, no mouse, você tem que aprender que o F flipa a carta, tal, a parada abre o menu X, não sei o quê. Então você tem mais coisas que você pode fazer, mas isso tem um preço. É mais complexo. Totalmente diferente do Board Game Arena. É mais um esquema do visual, né? O Board Game Arena, ele tem um visual mais limitado, e o Tabletopia e o Tabletop Simulator, ele tem um visual melhor, então ele vai te cobrar uma interface mais rebuscada, né? Você tem que fazer ali, botão direito pra embaralhar, botão direito pra sacar quantas cartas, né? Aí ele vai puxar 3 cartas do deck e vai botar na sua mão, né? Ele tem todo esse trabalho mais elaborado, mais complicado. Pois é. Mas que pra quem quer power play, quem quer um jogo com visual mais maneiro, aí vale a pena ter, né? Com certeza. E acho que é questão de público também. Se você tem o seu grupo de jogadores, de amigas e amigos, ele é um grupo que tá acostumado com tecnologia, que mexe bem no computador, joga videogame, o caralho, o Tabletop Simulator e o Tabletopia são ferramentas que não vão te dar trabalho. Agora, se o seu grupo é mais de família, que não são pessoas que jogam tanto ou mexem tanto no computador e tal, você precisa de uma coisa mais simples, o Board Game Arena é a solução, acho que perfeita pra isso. E a última coisa que eu vou trazer pra gente fechar esse programa aqui, cara, é uma alternativa que você não precisa de nada disso, que é uma alternativa que você precisa só de mecânicas que funcionem, por exemplo, em WhatsApp. Mecânicas que você pode abrir lá o grupinho do WhatsApp da família e jogar, por exemplo, um Black Stories. Isso aí.
Isso. Né? A própria Galápagos agora, ela trouxe um filtro, cara, muito bacana pro Instagram, que é o filtro do Doubler, onde Sim. você abre lá e aí o Doubler é um joguinho que você joga por stories, né? A parada. Exatamente, você joga muito nos stories do Instagram. Então o Doubler, ele é o quê? Quem não conhece o Doubler? O Doubler você tem uma cartinha, nessa cartinha tem diversas figuras. E aí você tem que parear, você tem que achar uma figura que tenha na sua carta e tenha na carta da mesa ou na carta de outro jogador. Então o pessoal da Asmodee, o pessoal da Galápagos, criou esse filtro do Doubler, que faz com que você jogue a parada no Instagram. Então é um jogo simples, cara, que dá pra você brincar de maneira mais simples. E o Doubler também é uma alternativa, o Doubler, o Timeline, entre jogos mais simples assim, você pode brincar sem a necessidade de um intermediário. Por exemplo, se você pegar 2 cartas do Doubler e bater uma foto e soltar no grupo do Instagram, você vai fazendo isso direto. Porra, a pessoa do grupo que reconheceu o padrão primeiro, que mandar o comentário naquela foto, né, responder aquela foto com o padrão primeiro, vai pontuando. Quando acabarem as cartas, acabou o jogo. Aí já matou ali, o grupo já jogou. Cara, isso é muito maneiro, né? Isso, a gente, é um momento difícil que a gente tá passando como humanidade em geral, mas a gente tá conseguindo inventar coisas boas, né? É isso. Com certeza. O pessoal fala que Newton criou várias teorias durante a peste negra, né? O Einstein, durante a gripe espanhola, pensou nos engenheiros e teoria da relatividade e tal. Então a gente vai... Eu não sei se vai ter uma parada sinistrona dessa, né? No que a gente tá vivendo agora. Mas a gente vê essas iniciativas que estão rolando bem interessantes, né? Não, a gente como criador de conteúdo, a gente se focar em todo dia, criar um tipo de entretenimento pra galera que acompanha a gente, né? Você vê as editoras lançando print and play de uma porrada de jogo, cara. Cara, isso é um próximo episódio que a gente vai sentar também pra bater um papo, porque as editoras, as empresas, elas estão se reinventando aqui, estão entregando, além dos descontos absurdos que algumas empresas estão colocando, muitas delas estão fazendo print and play, coisas pra você baixar e jogar em casa. Imprimir e jogar. Tem uma editora que a gente vai falar no próximo programa, que vai ser sobre isso, a gente vai falar especificamente sobre esse caso, mas tem editora aí, cara, que nego tá deixando de publicar jogo pra lançar ele gratuitamente. Olha o nível da parada. Então, isso aí é bem maneiro. São ações que a gente vê que são muito bacanas aí, merecem realmente o destaque. Estão sendo feitas pra poder dar uma melhorada aí, né? Total, pra ajudar quem tá em casa aí, mas isso fica pra um próximo programa, porque, senhoras e senhores, estamos terminando por aqui. Se você não segue o Fabrício no YouTube, no Twitch, nas redes sociais, então você vai agora na postagem desse podcast, tá lá todos os endereços dele pra você segui-lo, e saiba que ele tá quase todo dia, pelo menos a gente bate um papo rápido ao vivo, né, Fabrício? Lá no Twitch. Isso aí, lá no Twitch. Pelo menos a gente bate um papo rápido por lá. E ó, você que esteve até agora, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir este podcast, porque é muito importante pra aumentar e pra ajudar na performance desse programa. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua paciência e pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Diogo Braga, este é o Fabrício do Aftermath. Um grande beijo, um abraço e valeu!